Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre comunicação indireta, analisando o mecanismo de memória compartilhada. O que seria, então, uma memória compartilhada distribuída? Nada mais é do que uma abstração para compartilhar dados entre computadores que não compartilham memória física. Vejamos, nós temos computadores, nós, instâncias, que justamente não compartilham memória física, mas sobre essa rede de computadores, sobre esses nós vamos construir uma abstração que vai conceber esse conceito de uma memória compartilhada distribuída. Na verdade, os processos vão acessar a memória compartilhada distribuída por meio de operações de leitura e escrita. E o mecanismo de middleware vai fornecer o processo de transparência. Na verdade, a entidade, o processo, o programa que executa a leitura, ele não tem consciência se aquele espaço lido é local ou remoto. Em resumo, as operações elas serão transparentes pois elas acontecem como se estivesse dentro do próprio espaço de endereçamento. Além disso, o sistema de memória compartilhada distribuída ele vai garantir que atualizações feitas por um processo sejam vistas por outros processos de modo transparentes, como por exemplo, um processo, um nó, ele pode atualizar um valor de uma variável e essa atualização vai ser transparentemente vista por outros nós, outros processos do sistema distribuídos. E um recurso bastante interessante é que o middleware ele vai poupar o programador de se preocupar com a passagem de mensagens, pois de fato esse endereço de memória que está sendo atualizado, na verdade ele será um endereço de memória de algum nó, algum processo, mas por trás dos panos ocorrerá o processo de troca de mensagens para coordenar as ações. Nessa figura, nós temos um exemplo que ilustra o conceito de memória compartilhada distribuída. Vejamos que nós temos três nós, três unidades de hardware, onde cada uma tem a sua memória física privada, pessoal. E esses nós, eles podem se comunicar, estão conectados por meio de uma rede. E o que acontece é que cada bloco de memória, ele vai se unir de modo a construir uma memória compartilhada distribuída. Vejamos que cada porção da memória física local vai ser mapeada para uma memória compartilhada. A memória compartilhada distribuída, os processos envolvidos, eles podem compartilhar variáveis diretamente. Além disso, pode ser que o middleware forneça mecanismos de sincronização baseados em lock ou semáforos. Além disso, a memória ela pode ser persistente. Para esse fim, o conteúdo da memória deve ser armazenado em um meio de armazenamento persistente. Desse modo, o mecanismo fornece desacoplamento. Exemplo, um processo ele pode deixar dados em um endereço específico da memória para outro processo consumir. Dentro dos mecanismos de memória compartilhada distribuída, nós podemos apresentar o mecanismo baseado em espaço de tuplas. Nesse mecanismo, a comunicação ela é indireta e ocorre pela inserção de remoção de tuplas em um espaço de tuplas. E, na verdade, o que é uma tupla? Uma tupla nada mais é do que uma sequência de um ou mais dados ordenados. Então, aqui nesse exemplo, nós temos duas tuplas distintas. A primeira tupla da esquerda, ela tem uma string de conteúdo Maria na primeira posição, um número na segunda de conteúdo 14 e um conteúdo booleano true na última posição. A segunda tupla ao lado direito, por sua vez, ela difere justamente no tipo e no conteúdo da segunda e terceira tupla posição, respectivamente.
E o que seria um espaço de tuplas? Um espaço de tuplas é uma coleção de tuplas. E vale ressaltar que o conceito de tuplas ele foi incorporado na linguagem Python, onde é possível definir variáveis que, na verdade, armazenam uma tupla, que é representada por parênteses e os campos de cada da tupla separados por vírgula. No mecanismo de comunicação baseado em espaço de tuplas, uma propriedade bastante interessante é que as tuplas elas são acessadas por meio de casamento de padrões quanto ao conteúdo. Então você pode especificar a primeira posição ser Maria, a segunda posição ser um inteiro e a última posição ser um float. Basicamente, nós temos três tipos de operações. Write, que serve para escrever uma tupla no espaço de tuplas. A operação read, que apenas lê. E a operação take, que justamente vai remover uma tupla do espaço de tuplas. Esse processo provê especificação da tupla. E além disso, uma propriedade interessante é que o espaço de tuplas ele é, de uma certa forma, não determinista, pois justamente você pode, por meio do casamento de padrão, você vai retornar qualquer tupla que case com aquele padrão. Então, por exemplo, se duas operações de leitura com o mesmo padrão forem realizadas, a depender da implementação, você pode ter valores distintos, resultados distintos. Nesse exemplo, nós podemos ver na região central um espaço de tuplas que contém no seu armazenamento 6 tuplas. E aqui nós temos alguns nós fazendo operações sobre o espaço de tuplas. No sentido horário, começando na parte superior mais à esquerda, nós temos um nó que está justamente realizando uma remoção take do seguinte padrão: string na primeira posição, Scotland na segunda e string na última posição. Então nós podemos ver que dentre essas das tuplas existentes no espaço de tuplas, apenas a primeira tupla ela casa com esse padrão, pois a tupla que justamente possui Scotland na segunda posição, ela na verdade no terceiro campo é um inteiro em vez de uma string. No caso de write, uma tupla vai ser inserida. No caso de take, justamente a quarta tupla no espaço de tuplas vai casar com esse padrão, string na primeira posição, Scotland inteiro. E por fim, a última operação read começa com population e nós temos justamente a última tupla que casa com population na primeira posição, string e um inteiro na segunda. No mecanismo de espaço de tuplas, os processos eles podem sincronizar as ações por meio de operações read e take bloqueantes. Por exemplo, um nó ele pode realizar um read ou take bloqueante por determinado padrão e caso não exista aquele nó, ele fica bloqueado esperando que uma determinada tupla seja inserida e case com esse padrão. Vale ressaltar que o middleware, a ferramenta que implementa o mecanismo de espaço de tuplas, ele deve realizar esse processo de casamento e de notificação. O mecanismo de espaço de tuplas ele provê desacoplamento espacial, pois uma tupla ela pode ser inserida e consumida por qualquer processo. Em outras palavras, uma tupla ela é inserida no espaço, mas ela não é direcionada a um nó específico. Como também provê desacoplamento temporal, dado que uma tupla inserida permanecerá no espaço de tuplas até ser removida. E os nós que se comunicam, justamente para quem eu envio aquela tupla, eles não precisam coexistir. Vamos analisar sucintamente um espaço distribuído de tuplas proposto por esses autores no ano de 1989, cuja descrição mais detalhada pode ser encontrada no livro do Colores, na página 268. Na verdade, a operação write, uma mensagem multicast será enviada para todos os membros
da visão, ou seja, nós que justamente participam do espaço de tuplas. Os membros daquela visão vão inserir a tupla e enviar um acknowledgement para o nó que solicitou a inserção. E esse procedimento será repetido até que receba-se um MAC de todos os membros. No read, uma mensagem multicast é enviada para todos os membros da visão e os membros vão realizar um match e vão enviar, na verdade, um match para o nó que realizou a leitura. No caso do take, ele é um pouco mais complicado, pois nós comentamos anteriormente que as operações de read e take, elas são realizadas com base no casamento de padrões. Então, há um processo de uma certa forma não determinista, pois um nó pode realizar o casamento, retornar no take um valor, enquanto um outro nó pode retornar com o mesmo padrão uma outra tupla. E isso implicará em problema de dessincronismo, pois uma tupla será removida em um nó e no outro nó uma tupla completamente diferente pode ser removida. Então, na operação take, os nós eles precisam concordar. Isso é, na verdade, um problema de consenso. Eles devem concordar sobre qual tupla será escolhida para a remoção em todos os membros. Então, esses autores propõem um protocolo baseado em duas fases. Na primeira fase, o padrão, a especificação da tupla é enviada e adquire-se um lock no conjunto em que houve o match, e cada membro envia seu conjunto de match. E essa operação vai ser repetida até obter o lock na maioria dos nós do sistema. Na fase 2, o nó que solicitou o take, ele escolherá uma tupla, só que essa tupla ela é um elemento na interseção de todas as respostas. Dentre o conjunto de tuplas do nó 1, do nó 2, do nó 3, nós selecionaremos uma tupla dessa interseção e faremos um multicast com a tupla a ser excluída. Deixo como pergunta, como reflexão, por que usar a interseção de todas as respostas? Em seguida, cada membro vai enviar um MAC após a remoção e repete-se esse procedimento até obter um MAC de todos os membros. Então essa é uma proposta de implementação de um espaço de tuplas distribuído. Muito obrigado!